Olha só o que temos por aqui hoje, um brownie delicioso, fácil de fazer, com todas as dicas aqui para vocês. Eu sou a Carol, você está no canal Carol e Jander Confeitaria, sejam todos bem-vindos. E para fazer ele é muito fácil. Eu vou colocar aqui os ovos, vou colocar aqui também o açúcar refinado e o açúcar mascavo. Quiser substituir o açúcar refinado, você pode fazer tudo com mascavo ou meio a meio. Porém, com esse jeito aqui, fazendo meio a meio, você vai ter um brownie mais úmido, com craqueladinho. Se você fizer só com açúcar mascavo, ele acaba não craquelando tanto, tá? Então, é legal que você faça isso. Então, aqui, ó, eu bati até espumar bem por uns 5 minutos. E aqui, então, eu coloco o chocolate derretido já com a manteiga também derretida. Você pode fazer aqui com margarina, 80% de gordura. Eu só não recomendo você utilizar aquelas margarinas de baixa gordura, né? Que elas têm 30%, 40%. Não é legal. Então, pode ser com sal. Eu estou utilizando com sal. E aqui também eu já acrescento o meu chocolate em pó. Estou utilizando 50% cacau, porque o chocolate que eu já utilizei foi o meio amargo. Lembrando que não recomendo que você faça com cobertura fracionada. O sabor cai muito e fica com outro tipo de textura. Então, sempre é legal utilizar chocolate nobre, né? Ele vai aí levar o sabor também, né? Não tem nem comparação. Mas, no último caso, se você quiser ainda fazer com fracionado, você pode fazer. Então, aqui, ó, é só bater um pouquinho para misturar mesmo. Aí vocês me perguntam, mas por que bater esse brownie para fazer método espumoso, né? Que a gente bateu ovos e açúcar. Mas é porque ele vai craquelar muito mais, né? E brownie não é bolo, então a gente não vai precisar aqui do ar para criar, né? Aquela estrutura fofinha. Mas aqui, como a gente tem bastante gordura do chocolate e da manteiga, ele não vai crescer igual um bolo. Ele vai ficar mais denso. Então, aqui, ó, coloco a farinha de trigo. A quantidade é bem pouquinha mesmo, porque a gente não quer aqui um bolo, né? A gente quer aqui só um brownie. E eu já fiz aqui também com farinha de amêndoas, tá? Se vocês não viram, vou deixar aqui embaixo para vocês ir lá conferirem, porque ficou maravilhoso esse brownie com farinha de amêndoas para quem não pode consumir glúten. Então, ó, massa pronta. Lembrando, né, que não vai fermento nem nada. Vou colocar aqui na minha forma 20 por 30, untei só com desmoldante, não precisa passar cacau nem nada. Eu já faço isso para, né, para não ter que ter mais trabalho ainda. E aqui ele vai pro forno por 25 minutos. Tem que cuidar com o forno, tá? Se o seu brownie ficar com aspecto seco, quase ele virar um bolo, foi o seu forno que você deixou quente demais e deixou muito tempo. Porque quando a gente desliga o forno, ele continua ainda fervendo ali dentro, né? Ele continua assando, então você tem que desligar antes. Espetou um palito, saiu mole, você já pode desligar. Agora, se ele sair pingando, aí não. Aí você guarda um pouquinho, porque daí ainda ele está um pouquinho cru. Então, ó, vou fazer o corte aqui dele, ele tá quente, né? Então, eu vou medir aqui e vou cortar. Se você tem um cortador, daqueles que você compra pronto já com as fatias, é muito mais fácil. Ou então, aqueles cortadores de inox quadradinhos também fica perfeito. Mas aqui só estou demonstrando esse vídeo para vocês, então eu vou fazer com o que eu tenho, que é essa espátula. E pode ser uma reguinha aqui para você ajustar o tamanho, né? E olha isso aqui, esse brownie com a casquinha bem grossa, como a gente gosta. Então, o segredo é aí, você fazer com os ingredientes corretos. Esse brownie, ele tá numa quantidade correta, então não altera nada, porque você vai ter uma mudança aí entre sabor, textura. E então, por isso que eu sempre aconselho vocês. Eu posso diminuir isso, posso diminuir aquilo? Pode. Mas você não vai ter a mesma receita que a minha. Vai ficar diferente. Então, só se atente a isso, para que depois você não tenha uma receita insatisfatória.
Para fazer o corte aqui na vertical, eu estou usando uma espátula maior. Então, ó, eu coloco a espátula aqui e acabo arrastando ela para frente, que daí fica super mais fácil, né, de a gente cortar sem precisar arrastar a faca. Por que eu não corto com a faca? A faca, ela acaba agarrando o brownie ali, como ele é úmido, né, bem molhado, e aí fica levantando o brownie para todos os lados. Já com uma espátula de plástico, o plástico não gruda na gordura, né, então acaba sendo fácil e desliza, como vocês viram aí. Então, olha isso, tô arrumando aqui as casquinhas pra gente tirar ele daqui. Já vou tirar um pedaço e mostrar pra vocês. Olha isso. Ele fica super úmido. É claro, as pontas ficam um pouco mais sequinhas, né? Porque elas ficam em contato com a forma de alumínio que retém muito calor. Mas ele fica maravilhoso. Essa casquinha aqui fica crocante, né? Não fica aquela casquinha bem fininha, esfarelando. Não, fica uma casquinha crocante, bem durinha mesmo. Só que boa, né? Não fica aquela casca ruim, não. Fica muito boa. E vou partir ele aqui para vocês verem. Olha isso. Olha que cremosidade que ele tem. Poderia deixar até menos tempo no forno, tá? O segredo é esse. E nós vamos ficando por aqui. Esperamos demais que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.